Olá pessoal, eu sou o Jean, sou vice-presidente da AGE e é com muito prazer que eu estou aqui hoje na nossa sala com os nossos colegas e associados da AGE, o Felipe, o Luiz e o Arthur, para dar início nesse nosso novo projeto que é o AGE Talks, um projeto pelo qual a gente vai contar histórias de empreendedorismo e abordar assuntos do cotidiano de quem está iniciando um empreendimento, por exemplo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, pessoal, peço a gentileza de vocês se apresentarem para a gente dar continuidade. Boa noite, eu sou o Felipe, eu sou médico, sou do Rio de Janeiro, estou aqui na região há 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente está começando um empreendimento que é a Rede MedSul, que tem a proposta de descentralizar a atenção à saúde suplementar aqui na região, porém de uma forma verticalizada e com uma gestão bem integrada, diminuindo assim o custo e aumentando a eficiência e a qualidade. Fico muito honrado aí de ter sido convidado para o primeiro episódio, né? Primeiro episódio, a gente está sendo pioneiro aqui, gente. Primeiro dia, é uma responsabilidade grande e também feliz de estar na companhia aí de amigos e pessoas que eu admiro. Bacana. Meu nome me chamo Luiz Otávio Fontana Baldim, sou advogado, tenho o meu escritório, Baldim Melo Advogados, há 3 anos com o meu sócio, e a gente é focado na área empresarial, tenta fazer todo o assessoramento que a empresa necessita no ramo jurídico e tentando trabalhar da forma mais multidisciplinar com as outras áreas da empresa, como a contabilidade, tecnologia da informação. E também obrigado, Jean, pelo convite de poder participar com o Felipe e com o Arthur dessa conversa. Espero poder contribuir igual eu sei que todos aqui conseguirão contribuir de forma bastante produtiva. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur Zanata, sou economista, técnico em sistema de informação, sócio das RX Resultados Empresariais, uma empresa de consultoria com foco em gestão e metodologia de resultados, onde desenvolvemos uma metodologia própria que engloba análise econômica financeira, projetos de financiamento e expansão, pesquisa de mercado e entre outros serviços que podem ser encomendados especialmente de acordo com a necessidade do cliente que envolva a questão de gestão empresarial. Bacana. Boa noite a todos, uma honra estar aqui com os meus colegas e amigos, né? E agradecer a direção da AGE, toda a direção da AGE pela oportunidade de estar aqui nesse primeiro programa. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Todos os quadros da AGE, né, um dia começarem igual a gente está fazendo aqui, então a gente está sendo pioneiro, é muito bacana estar aqui com vocês trocando essa ideia. Espero que quando a gente vê esse quadro lá na frente, né, já há anos rolando, assim como os outros, a gente se lembre que a gente esteve aqui nesse primeiro dia. E para esse episódio de hoje, a gente vai falar sobre os desafios de se iniciar um empreendimento, os populares perrengues aí mesmo, né, de quem está começando um negócio. Então, nada melhor do que trocar essa ideia, eu penso, com a nossa experiência, com a nossa história, a nossa trajetória. Para quem está começando, né, para quem quer iniciar um negócio, poder ouvir de quem está lidando com isso todos os dias, né, quem já tem um negócio. E o primeiro assunto que eu vou trazer aqui para a gente trocar uma ideia vai ser lidar com a inexperiência. Né? Qual a opinião de vocês sobre isso? A pessoa que vai lançar um produto, mas ainda não tem um know-how, não tem expertise, vai ter que aprender no meio do caminho. Qual a opinião de vocês? Na área de serviço, assim, que é mais o meu segmento, nessa parte que é prestação de serviço em consultoria, a inexperiência no começo basicamente se resume a falar pouco e escutar muito, né? Aprender o máximo possível de informação escutando quem é experiente já no segmento, né? Porque um consultor novo ele não tem tanta capacidade de penetração no mercado, né? Ele tem que ter uma certa rodagem, ganhar um pouco de experiência para aí sim ganhar confiança, ter conhecimento e começar a entrar nos clientes, né? Mas eu diria que escutar muito e falar pouco no começo, procurar o máximo possível de cursos na área, se é na parte, digamos, a minha parte que é bem a parte econômica, né? Que eu sou economista, sim. Então é realmente estudar o máximo planejamento tributário, área de finanças, área de custos e também se aventurar um pouco na área comercial, que hoje as empresas demandam muito, né? Isso, toda empresa precisa faturar e incrementar faturamento, mas eu diria que o começo é adquirir experiência. Para adquirir experiência não adianta, você em parceira com um escritório mais, digamos, mais experiente que permita você entrar em uma série de clientes e queimar etapas, né, nesse processo de aprendizagem, ou
começa a modular os serviços, né? Oferecer uma proposta de risco maior para entrar nas empresas e por aí vai, né? Bacana. Concordo contigo na parte do estudo, né? Hoje a gente tem muito conteúdo disponível e ninguém se arrepende de estudar, né? Então a experiência é uma forma de complementar nesse sentido. Eu vejo que a grande dificuldade da experiência de abrir um empreendimento vem muito, pelo menos na nossa área, né, gente? Nós somos advogados, é a questão da faculdade. A faculdade ela não prepara o bacharel em direito que quer se tornar advogado para empreender, para lidar com a questão do marketing, a questão do fluxo de caixa, a questão da contabilidade. Falta essa multidisciplinaridade com as outras áreas e isso, quando a pessoa se coloca no mercado, acha que só o diploma vai resolver, vê que na verdade não tem para onde correr e vai ter que começar a aprender as outras áreas que a faculdade não aprende. O mínimo de gerenciamento de processos internos, questão de relacionamento com o cliente, de como fechar um contrato. E a AGE acaba ajudando muito isso, pelo menos na minha visão, quando traz grandes empresários de sucesso, essas conversas que a gente tem entre nós, depois nos happy hours, sempre a gente vê que a gente está caminhando no mesmo... Todo mundo tem esse medo, essa inexperiência, todo mundo fala, pô, será que está indo certo? E quando a gente vem aqui, a gente conversa, a gente vê, pô, tá todo mundo no mesmo caminho, tentando desenvolver, melhorar. Então, essa inexperiência que eu vejo principalmente para a área jurídica, e eu acho que para outras áreas, outras graduações, por exemplo, arquitetura, que eu vejo que tem bastante isso, própria medicina, psicologia, falta vão ser prestadores de serviços no futuro, falta essa questão do mercado em si, que o mercado não é fácil, todo dia é acordar, para matar um leão, então falta um pouco de preparo e vindo aqui a AGE é o que consegue me dar ânimo e ver, pô, a gente está tudo no mesmo barco, vamos seguir em frente e pegando cases de sucesso, de empresários de sucesso da cidade que a AGE traz para palestrar, que acabam mostrando que eles também passaram por isso, que no começo, hoje, ver uma história de sucesso de 30 anos deles, a gente consegue perceber que nos primeiros 5 anos, eles também tinham essa dúvida, assim, pô, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente faz isso? Será que a gente empreende aqui, contrata aqui? E essa inexperiência, então, é querendo fazer trocas, network, aprender, ver se está indo para o caminho, pela direção mais produtiva. Muito bom, muito bom. Até eu não tinha colocado aqui, pessoal. Estamos aqui com um médico, né? 2 advogados, eu também sou advogado, igual o meu colega Baldin, a gente até faz parte de algumas comissões juntos aí, e um economista, né? E complementando a tua fala, Baldin, eu penso que uma forma também para a nossa área em específico, né, de adquirir experiência antes de empreender na área jurídica, de fato, trabalhando, né, em um escritório, isso é natural do mercado. Tem um velho ditado que o sol nasceu para todos, né? Então a pessoa adquire uma experiência trabalhando para alguém, né? Até que um dia ela decide que ela vai empreender por si só. Então concordo contigo nesse sentido também. E legal, bacana teu depoimento sobre a AGE. Felipe, você comentou, né, que a própria medicina ela já é moldada, não tão visando assim, esse lado do empreendedorismo. Tu, olhando hoje para a tua sala de alunos, tu consegue ter uma noção de quantos assim, que tiveram essa visão mais empreendedora? Tipo, tu montou uma empresa, né? Sim. De cada assim, 30, sei lá. Tens essa noção? Eu acho que nem 10%, nem 5%, talvez. É claro que empresa, hoje, os profissionais liberais, como os médicos, acabam tendo empresa, acabam lidando com essa coisa aí tributária, até, mas não uma empresa com possibilidade de ganho de escala. Sim. Normalmente, os profissionais liberais, eles fazem uma empresa para a prestação do seu próprio serviço. Sim. O que a gente está fazendo... ainda. O que a gente está tentando fazer agora, que a gente está construindo, a gente está criando uma empresa que vai ter vida própria, que não vai depender do meu trabalho médico. É um trabalho realmente de construir uma empresa autossuficiente do zero, né? Não uma empresa onde eu vou trabalhar para ela, né? Então, acho que da minha turma de faculdade de 80 pessoas, que eu tô lembrado agora que está criando empresa nesse sentido, acho que só eu, tá? De 80 pessoas. Claro que eu tenho amigos próximos de faculdade, de outras faculdades, que a gente vai acabando... Eu sempre tive esse interesse, né, desde novo, desde o começo, né? O empreendedor ele começa você vai buscando aí na tua história, você vê que quando você era pequeno você vendia picolé ali, né? Você
já negociava alguma cola, vendia cola na escola, né? Você tem sempre um lado empreendedor que já vai mostrando desde criança. Então a gente vai também se juntando na faculdade. Sim. Então hoje eu tenho amigos médicos que são referências para mim como empreendedores, né? Depois eu até posso citar aqui, eu tenho colegas médicos que têm empresas que são investidas por grandes fundos, que são startups aí na saúde, que já estão na segunda, terceira empresa. Então essas pessoas são modelos para mim, sim. Tem colegas também que foram para o lado da tecnologia, fizeram faculdade lá na Federal Fluminense também, e hoje tem o maior aplicativo médico do Brasil. Você vê, eram meus calouros. O PebMed, quem é da área médica vai saber. Sim. Que é o Whitebook, que é o maior aplicativo mais baixado de medicina hoje. Então eles deixaram de ser médicos e um virou CTO, ele é o cara que programa. Ele saiu de médico para programador. Eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando tão rápido que vai ser muito comum uma pessoa passar por diversas carreiras ao longo da vida. Eu já tive minha carreira aqui de cirurgião ortopédico, trabalhei quase 8 anos na assistência, focado, e hoje eu estou indo muito mais para um lado gestor, para um lado CEO, idealizador, empreendedor, que vai acabar tomando meu tempo de médico na assistência. Então, provavelmente eu vou mudar minha carreira durante a minha vida. Sim. E isso não é problema nenhum. E uma coisa que eu queria deixar aqui é que outro dia eu estava pensando assim, caramba, perdi 10 anos da minha vida para virar um cirurgião e agora eu estou trabalhando em outra coisa, estou montando outra coisa. Não, tudo é bagagem. É como eu falei, o que eu estudei, o que eu vivi para operar uma pessoa me ajuda hoje a tomar decisões de impacto, decisões de responsabilidade, sim, a poder arriscar, a poder assumir responsabilidades, a poder ter propriedade para falar, maturidade. Então, tudo dá para aproveitar. Então, para aquela galera, eu acho que fiz a profissão errado, calma. Pegando até o gancho que ele comentou, do médico virando programador, aconteceu alguma coisa muito parecida, que foi justamente eu entrar no curso de economia, estava em Florianópolis, na UFSC, e passar para o Cefet, que virou IFSC agora, que é o técnico em sistema de informação, e começar no período programar isso depois, não necessariamente virar minha profissão final, mas eu utilizo muitos conceitos de programação e alguns conceitos técnicos na minha consultoria hoje. Eu faço algumas programações, algumas automações que me ajudam muito nesse sentido. Então é a multidisciplinariedade que foi comentada anteriormente, que potencializa muito, e os caminhos que normalmente, é como tu falou, às vezes me formei em economia, mas não vou para o mercado financeiro, que é o que boa parte dos economistas hoje vão, né? Mercado financeiro ou funcionalismo público. Assim, pegando o teu gancho, na minha turma foram 45 alunos que entraram, foram 25 que se formaram, porque a desistência foi altíssima na metade do curso, e empreendedores basicamente 2. Então, a desistência extremamente alta, elevada, o grau de empreendedorismo lá embaixo, as pessoas praticamente focando ou em mercado financeiro e vender, no caso, trabalhar em instituições financeiras para bolsa de valores, títulos públicos, essas coisas, ou funcionalismo público, que é o que também, digamos, tem muito esse lado, acredito que assim como do direito, sim, a economia então nem se fala, né? Sim, essa questão de também não ter medo de mudar. Não ter medo de mudar. É um termo muito utilizado como hoje né? Sim, também. E a questão de não ter medo de pivotar, né? Que a gente pensando em startup hoje, os caras começam um negócio e no meio do caminho vai testando aquilo, né, com a clientela, com o público, e percebe que tem que mudar, né, radicalmente. Me lembrei da Sambatec, que começou com... fazendo games, né, para celular, e hoje eles distribuem vídeo online, né? Sim, então olha só, isso é muito comum. Uma palavra-chave é não ser perfeccionista, assim, também, porque quem busca demais a perfeição não implanta, não vai para frente. Eu acho que tu tem que ter uma excelência de trabalho, obviamente, mas não ao ponto de ser aquele detalhezinho que vai deixar de fora. Tem que arriscar um pouco. Arthur, eu vou mudar então, aproveitar o gancho, aí vou mudar para o nosso próximo tópico. Saber quando deixar de planejar e partir para ação, né? O feito é melhor do que perfeito. Aquela pessoa que está sempre planejando, sim, enfeitando e às vezes acaba não tirando o projeto da gaveta, né? Como que a gente lida com isso? Assim, eu trabalho, quer dizer, ao longo da minha vida profissional ainda estou evoluindo muito, aprendendo muito, tenho muito a aprender ainda. Eu tinha uma visão muito econômica financeira no começo. Eu era muito focado na econômica financeira, foi como o Felipe falou. Ser um especialista nessa área, porque a partir daí tu consegue dominar tudo. E eu vi que realmente não era isso.
que uma visão especialista, às vezes não, limita muito. Sim. E o generalista, normalmente, ele consegue ver esse global e não ser enrolado por ninguém, que eu acho mais interessante ainda nesse claro. conceito. E a hora de ir para ação, literalmente, eu acho que foi no momento que eu criei um pouco mais de calo, assim, sabe? Quando já teve um primeiro, segundo, terceiro cliente, tu viu que deu resultado, viu que agregou. Então, acho que primeiro entender o segmento que tu estás, né? No meu caso lá, ver que tinha muita demanda nessa parte, principalmente de empresas que não tinham a mão de obra qualificada, né? Nessa parte de gestão e de resultado, né? de gestão empresarial. E passando o primeiro, segundo, terceiro cliente, tendo um pouco mais de experiência, eu tive, não, é isso aqui, vou para cima. Então, eu não me preocupei muito em deixar tudo muito bonitinho, apresentação e tal. Fiz um site mais simplesinho no começo e foi indo. Eu não me peguei muito a perfeccionismo. Eu acho que foi aí a chave de realmente virar sócio da empresa, né? Que eu não era sócio. Eu não comecei a trabalhar com consultoria no começo. Eu comecei a trabalhar com sistema de informação nos meus primeiros meses. Era um projeto que era uma tentativa de fazer um business intelligence voltado para a gestão de negócio. Basicamente, seria um software de captação de informação, gerador de indicadores para resultado, onde o gestor teria na palma da mão os principais controles da empresa. E basicamente nós não esperar esse perfeccionismo, né? É a ação, né? E errando e acertando, né? Acho que é aí que tá, e acertando ao longo do processo, né? Comigo eu trabalhava num grande escritório aqui em Criciúma e não era infeliz, enfim, mas o cara queria alcançar algo maior, queria empreender, né? E sempre teve essa dúvida se tá na hora, se o cara tem experiência, quando que é a hora certa. Não dá, no final das contas, eu acho que no Brasil não dá para fazer muito cálculo. Se botar tudo muito na ponta do lápis, começar a fazer cálculo, no final tu fica desencorajado em abrir um empreendimento. Tu tem que arriscar, tem que infelizmente, se tu acaba se prendendo em detalhes, vendo. E o mais difícil para a minha área seria o comercial, né? O direito, tu sabes, Jean, que é a questão do comercial, de como agregar clientes, como prospectar clientes. E a gente não aprende isso, não tem esse desenvolvimento na faculdade e só vai aprendendo na hora da ação. Não tem como fazer tudo perfeito, como o Arthur mencionou. No começo o cara faz um site mais ou menos, um marketing nem tem, na verdade. Vai se desenvolvendo na prática. Depois tu vai desenvolvendo, vai crescendo, sempre fazendo um trabalho com excelência, mas nunca focando principalmente só no perfeccionismo, nos mínimos detalhes, porque senão tu não consegue progredir, né? Tem que pensar num pensamento mais macro, tem que sair um pouco do... o que eu acho bastante interessante... no direito, nos escritórios de advocacia, as pessoas focam muito no operacional e que eu gosto de falar, a gente deixa de sair do balão, de subir no balão, ver a terra de cima. Então é importante ver a terra de cima, ver o negócio de cima, ter uma reunião estratégica para saber para onde que o teu escritório está indo. Porque se tu entra segunda-feira e sai na sexta, final da noite, só fez o operacional, tu fez o feijão com arroz, mas tu não tem um norte, uma média ao longo prazo. Então, tudo isso acaba impactando na hora de ter esse planejamento para abrir o teu empreendimento. Tem que pensar nisso. Esse planejamento tem que ser constante, mas tem que... é o skin the game, né? Sim. Que tem que só vai aprender botando a pele em risco. Não tem outra saída. Não tem outra maneira. Eu acho que momento de sair do planejamento e ir para ação, eu acho que não tem um momento exato. Acho que a gente tem que... Acho que o próprio planejamento já é uma ação para a gente focar um resultado, né? Uma história interessante sobre a questão de quando sair do planejamento e ir para ação, né? Até há uns 2 anos, a AGE trouxe o empresário, dono do monastério, o Rafael Pechet, para falar sobre que foi a primeira casa de cervejas especializadas da região. Inclusive a gente faz alguns happy hours da Odd lá também. Faz lá. E, enfim, fizeram uma mesa redonda com ele
E ele super novo, ele tem a minha idade, tem 28 anos, né? Porque ele vai ter uns 26. E perguntava pra ele, né? Tá, Rafael, como é que foi? Por que tu abriu uma casa de cerveja? Especializou em caso fizesse algum curso? Como é que foi? E ele foi contando que não, eu gostava de cerveja só, fui demitido da Torrecide, tava meio triste, e acabei abrindo negócio. Tá, mas tu fez um curso? Não. Tu fez um planejamento de negócio? Também não fiz. E o marketing? O marketing é uma funcionária minha que faz. Então, sim, ele meio que saiu totalmente do padrão, que é fazer um plano de negócios, de montar um marketing, um comercial, tudo previamente, e foi para ação direto. E foi a primeira casa de cerveja especializada da região, deu super certo, tanto é que está no mercado até hoje, saiu do Criciúma Shopping, foi para uma loja de rua, só cresceu, e totalmente o oposto do que muita gente acaba pregando, tem que fazer planejamento, tem que ser perfeccionista e tal, você vai fechar os números. Ele botou a cara e mostrou que não existe uma fórmula certa também de como o empreendimento vai dar certo, de sucesso ou não. Ele fez de uma maneira que talvez eu não consiga fazer, eu fique confortável, mas para ele foi a melhor maneira e a princípio deu super certo. Eu acredito que o planejamento ele se mistura com a ação. Esse caso que o Luiz contou, eu acho que é um caso, graças a Deus foi um caso de sucesso, mas é graças a Deus. Porque, tem disso também. Porque assim, as exceções elas acontecem, mas eu acredito que o planejamento é muito importante. Você não tem como... Imagina você você vai pegar o carro aqui, você quer ir para onde? Não sei. Não sei para onde eu quero ir. Sim. Mas você vai como? Eu também não sei como que eu quero. Ou você quer ir para Porto Alegre e está indo para Floripa. Eu só sei que eu quero ir. Mas você quer ir para onde? Não sei, quero ir para uma cidade. Mas qual cidade? Tá? Eu acho que a gente tem que ter um planejamento, sim. Eu quero ir para Florianópolis. Eu quero ir de carro para Florianópolis, eu vou pela BR-101. Meu tempo médio de chegar até lá é 2h30. Eu tenho que ter isso. Eu quero chegar até lá. Eu me vejo dessa forma. Tem que planejar. Agora, não precisa ficar engessado. Teve um engarrafamento ali em Tubarão, você pode sair ali, para Capivari ali, não sei direito aí que é a cidade. Cortar por dentro. Né? Você pode cortar por dentro, mudar um pouquinho, pivotar. Opa, calma aí. Talvez você leve uma multa, mas... Opa, pega aí, tá com muito trânsito, vou pegar aqui a balsa, sair pra Laguna aqui, pegar a balsa aqui, já corta um caminho, entendeu? Então, a gente não tem que estar engessado aquele planejamento, a gente tem que viver a prática, tem que pivotar, tem que ter o skin in the game, mas a gente tem que saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber quais são as ferramentas que a gente vai precisar, porque senão a gente vai virar um caroneiro perdido na estrada indo para onde eu tento levar. Então não é para qualquer um, tem que ter um planejamento, mas não precisa ficar engessado. Eu acredito que esse planejamento pode ser pode acontecer assim ao mesmo tempo que a jornada, igual o Waze faz. O Waze não recalcula a rota no meio do caminho? Você pode recalcular a rota no meio do caminho. Opa, calma aí, não, aqui não. Vou recalcular, vou replanejar e vou para cá. E vai indo, igual um Waze, recalculando. Mas no começo você botou seu destino final. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Ação, mas o planejamento, com certeza, ele é importante. Essa conclusão que você fez, acho que ela traz muito à tona a história de grandes empresas que começaram, né, e erraram e foram aprendendo a própria Apple, né? Então, hoje em dia, eu sinto que, não sei qual a opinião de vocês, mas eu sinto que o planejamento está cada vez mais sendo utilizado para evitar esses erros. Né? Ninguém quer errar, todo mundo quer acertar o máximo possível. Talvez seja uma tendência, né, da atualidade. Seguindo para o próximo tema, tornar a sua empresa conhecida no mercado, né, e vendas, conseguir clientes. Vendas, principalmente, se a gente pesquisar aí, as pesquisas do Sebrae, é sempre apontada como... se não me engano, a maior dificuldade, né, de se iniciar um empreendimento. Sim. Como que a gente pode lidar com isso para começar um negócio e superar, né, essa principal barreira? Bom, já se você souber como, você me conta. Porque essa é a maior dificuldade? Essa aí é a maior dificuldade eu acho que é um setor principal da empresa. Não adianta você ter uma proposta de valor excelente, não adianta você ter um produto excelente, um planejamento excelente se você não consegue vender. É o coração. É o coração, é o motor, na verdade, é o motor. É o combustível da tua empresa. A empresa pode ter uma função social excelente, tudo, mas ela precisa ser autossuficiente. Não adianta você ser empreendedor às custas de queima de caixa de patrimônio teu, ou dívida, ou patrimônio da família, ou o que seja.
essa empresa ela tem que ser capaz de gerar, e as vendas estão muito relacionadas a isso. E eu acho que é a principal dificuldade, porque é muito difícil uma empresa que está entrando no mercado, uma empresa que ainda não é conhecida, chamar a atenção do público, né? E ainda mais hoje que a gente está buscando mercados disruptivos, né? Então você mudar, eu falo pela minha experiência, pela minha empresa, você mudar uma cultura comportamental da região, uma cultura de consumo, né? Não é fácil, não é de um dia para o outro. Então, eu acho que essa parte de vendas é realmente o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas que estão começando. E é que a gente tem que dar maior atenção. Às vezes a gente quer deixar a casa tão bonita e esquece de investir na parte comercial. No começo desse ano, todo ano, eu e meu sócio, a gente faz um curso, né? O escritório financia um curso. E esse ano a gente falou, não vai ser na área do direito. A gente foi para Florianópolis, na SPM, fazer curso de técnica e negociações de vendas. Porque a gente saiu da faculdade totalmente despreparado, como negociar, como vender técnicas comerciais. E a gente está desenvolvendo esse nosso perfil, que na verdade nunca foi desenvolvido, e a gente tem que melhorar. E um problema que eu vejo nas vendas é que parece que ficou muito banalizado. Não é questão de banalizado, mas todo mundo está vendendo algo. Todo empresário, todo dia tem alguém batendo na tua porta querendo vender alguma coisa. Ninguém nunca aparece para ajudar, é só querendo tomar teu dinheiro. Então, às vezes, os empresários, as pessoas físicas, elas ficam reticentes. Falam assim, pô, o cara quer me vender, quer tomar meu dinheiro. Então, tem que mostrar muito valor para tirar esse estigma do vendedor, aquele vendedor chato que vai lá, oferece. As pessoas, eu acho que estão... Hoje, não, é o que eu vejo no meu escritório, ninguém aparece para ajudar, só para fazer parceria. Mas é o telefone, às vezes. É só para vender, quero vender. Então, eu fico imaginando quando eu faço isso para determinadas empresas, pessoas, enfim, eu fico imaginando, será que eles também pensam desse jeito? Que eu tô enchendo o saco deles? Aí é a questão da comunicação. Você pode comunicar a tua venda de uma forma que você esteja trazendo uma solução para quem você está querendo vender, né? Você está agregando valor. Então, eu acho que é a comunicação. A gente tem que dar muita atenção para a comunicação. Eu conversando com um amigo meu que tem uma rede também de clínicas aí odontológicas, ele falou, cara, a venda é a primeira coisa. Antes de ver qual é o ponto imóvel que você vai botar a tua clínica, primeiro você tem que prospectar vendas ali, para saber se vai realmente valer a pena você botar aquele ponto ali. E qual o tamanho do ponto. Se você prospectou vendas e o resultado foi muito bom, tu já pode superdimensionar ali o teu empreendimento. Ou não, se foi menor do que você esperava, você diminui. Então, ele tem como filosofia botar a venda como o principal setor, a principal coisa da empresa. Aí depois vai desenvolver tudo em função do que já foi vendido. Até complementando, assim, eu acho que nós estamos aqui na mesa com nós 4 prestadores de serviço, né? Então Perfeito. A gente vende o quê? Abstração. Nosso serviço é abstrato. E tu vender uma abstração, um serviço, realmente é algo mais complexo. Um produto, uma caneta, tu estás vendo aqui. Sim. É fácil de comprovar se ela é melhor do que outra e tudo mais. Mas quando chega na parte de serviço, a venda é mais complexa mesmo. Eu digo que é o seguinte, o Felipe comentou algo muito interessante, que é descobrir a dor. E realmente, é descobrir a dor e a emoção do teu cliente, né? Que eu acho que é por aí que o prestador de serviço realmente consegue fazer algo diferenciado, né? Mas assim, para tornar a empresa, eu acho mais conhecendo no mercado. Eu vejo muito na prestação de serviço a questão do boca a boca, prestar um serviço diferenciado para o teu cliente, muitas vezes personalizado. Acaba indo muito na questão até daquela medicina personalizada, que o pessoal fala de farmacogenéticos e tal, que eu acho muito interessante. Então tem que fazer uma gestão personalizada para o teu cliente. O boca a boca ainda é uma ótima ferramenta. É uma ótima ferramenta, apesar do marketing digital conseguir escalar, digamos, né, dar uma escalabilidade no teu negócio de forma absurda. O boca a boca, principalmente na nossa região, que se trata de empresas familiares,
eu acho um diferencial a ser explorado, assim, eu vejo muita oportunidade nesse sentido, né? E assim, para conseguir as primeiras vendas, pelo menos no meu caso, o que eu fiz? Eu fui atrás do meu círculo social primeiro, ver amigos, ver parentes e ver potenciais clientes que, de certa forma, eu já trocava uma ideia, né? Que eu nem sabia se virar clientes depois. Então, primeiro eu explorei o meu círculo social para fazer as primeiras vendas, né? Daí, depois criei parcerias com outros escritórios, tanto de contabilidade como jurídico também, porque nós não fazemos jurídico, mas nós trabalhamos com advogados, nós trabalhamos com outros contadores. A nossa empresa é formada por economistas e administradores, a gente não tem toda uma equipe completa, a gente trabalha muito com parcerias e dá muito certo nesse sentido. E também eu acho que realizar as primeiras vendas, para quem está prestando serviço, tentar fazer, para até ganhar experiência, fazer um contrato de risco, né? Tipo, fazer os primeiros clientes, então, tipo, cobro uma parcela fixa um pouco menor, mas se eu gerar o resultado tal, tu me paga um X a mais em cima do resultado. Eu acho que são umas técnicas interessantes para fazer as primeiras vendas. São os ossos do ofício de começar, tem que ter um pouco ser um pouco maleável nesse sentido. Pagar para aprender no início, é mais ou menos por aí. Eu vou fazer minha contribuição nesse tópico de vendas, falando da força da parceria, né, Baldinho? Eu acho que, principalmente na nossa profissão, ela consegue mostrar isso, de quanto que parceria ela pode também ajudar, né, nas vendas. A nossa profissão ela impede que a gente saia oferecendo um produto, né? Ele não pode ser mercantilizado, a profissão do advogado. Então, tanto é que, por exemplo, eu e o Baldinho tem uma empresa que a gente atendeu em conjunto através de uma parceria, né? Tinha uma empresa lá no portfólio dele, tinha um trabalho, e isso é comum, né, na nossa profissão. Então, acredito que também seja uma maneira de um profissional que está começando, ele tem talvez um trabalho diferenciado, né? Um produto, ele pode estar conversando com o hall, né, de conhecidos dele, essa rede de relacionamento que você comentou, Arthur, também é uma boa ferramenta para ajudar nas vendas. Né? Eu vejo como uma forma de queimar etapa, né, inclusive, porque muitas vezes o que acontece, quando você emparcera com um escritório de uma outra modalidade, sendo jurídico ou contábil, essas pessoas, essas PJs também têm outros clientes que muitas vezes o teu serviço vai ser indispensável, né? Então acaba fazendo é um casamento muito interessante, né? Cria-se uma rede, né? Exatamente. Uma rede. Agrega para os dois, né? Exatamente. É relação ganha-ganha, todo mundo ganha. Até o próprio cliente. Pessoal, nosso próximo tópico, então, já chegando ao final aí do nosso episódio, nosso primeiro episódio, como lidar com a competição de grandes empresas, né? Isso é um desafio comum também para quem está começando a empreender. Sim. Eu defino muito essa parte. Na parte de consultoria hoje, se nós formos analisarmos as grandes empresas a nível nacional, basicamente tem a The Big Five, as 5 grandes, que eles dizem que é a Deloitte, KPMG, aquela Bain Company, a Price e mais outra. McKinsey. Tem várias, McKinsey e eu acho que é o Citigroup também, né? Só que daí tem os conglomerados, né, que fazem mais parte. E assim, essas grandes empresas, normalmente, eu não vejo elas não vejo elas tanto como concorrência para o perfil das RX. Hoje as RX têm empresas de pequena, médio e grande porte. A gente tem basicamente empresas em todos os regimes fiscais, simples, presumido e lucro real. Mas as grandes empresas, as concorrentes nossas, digamos, essas grandes empresas, elas têm um custo operacional muito elevado. Elas entram hoje basicamente em empresas SAs, né? Em sociedades anônimas que em boa parte estão na bolsa, né? Eu não vejo elas incomodando aqui na nossa região especificamente nos nossos clientes, né? Mas o que eu posso dizer? Elas têm as maiores contas, elas são mais lucrativas, né? Elas são marcas conhecidas mundialmente, são grupos multinacionais, né? Então, realmente, se uma empresa dessa tenta usar o poder dela de lobby e tudo mais, realmente ela pode incomodar qualquer outra empresa do segmento, né? Mas eu vejo que nos clientes que nós atuamos hoje, essas grandes empresas não incomodam muito por causa disso, porque são custos operacionais altíssimos. Uma empresa que vai contratar uma consultoria dessa, multinacional, vai ter que despender muito dinheiro. Então, acaba sendo uma barreira de entrada. E muitas vezes, por essa empresa grande já trabalhar numa certa escala, em um certo mercado, ela não se adapta às condições locais. Eu não estou falando que o negócio tem que ser local, muito pelo contrário, tem que crescer e de forma sustentada cada vez mais. Só que eu vejo, principalmente nessas grandes consultorias, elas não trabalhando principalmente no segmento pequeno e médio. Talvez nas grandes empresas pode até conseguir entrar, mas no pequeno e médio eu não vejo muito, não.
O meu setor não é nosso setor, né, Jean? Não é fácil em razão do código de ética da OAB, né? Ele veda bastante a questão do marketing, da prospecção de clientes, então acaba dificultando um pouco. A gente foca tanto na parceria que a gente estava falando, né? Fica dificultando... É bem pulverizado, né? Sim. Dificulta um pouco a competição com as grandes empresas que já estão estabilizadas, principalmente numa cidade que ainda é muito a pessoalidade, faz a prospecção dos clientes para os grandes escritórios. Já tem grandes escritórios que têm o nome na praça, já estão bem consolidados. A saída para isso é que nós somos empreendedores jovens, nós temos a tecnologia do nosso lado, temos a motivação para querer agregar ainda mais outras áreas das empresas dentro do nosso serviço. A gente não está nem um pouco acomodado. Na nossa área do direito, principalmente, é conseguir trabalhar de uma forma mais artesanal. Não acho que artesanal não é a melhor palavra, mas conseguir ter uma pessoalidade, tratar o cliente com mais carinho, com mais atenção, diferente de um escritório grande que o cliente vira uma commodity, é só mais um. Vira um número. Passa para um estagiário fazer, passa para um advogado contratado fazer o caso. No nosso escritório, quando inicia, a gente tem uma relação muito mais pessoal com o cliente. A gente consegue dar mais atenção para os casos específicos. A gente não tem a escala que os grandes escritórios têm, então E o serviço jurídico é muito pessoal. Sim. O médico também, tu vai contratar o médico para fazer a cirurgia em ti, o Felipe, não confia no Felipe. O serviço jurídico também. No teu também, né, Arthur? Né? Quando tu não contrata a grande empresa, contrata o escritório do Baldin e na hora da reunião ele manda uma advogada do escritório que nunca viu ou uma estagiária. Então essa atenção que a gente consegue dar maior para o cliente, porque a gente está iniciando, a gente não tem essa escala ainda que as grandes escritórios têm, é um diferencial que faz a gente concorrer, que a gente dá um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho pro nosso consumidor. Acho que é legal crescer com o escritório, a empresa, ela crescer, mas ela manter, né, essa pessoalidade, de certa forma não perder essa essência. E acho que o que tu falou mostra que a gente pode também ver o copo não meio vazio, mas meio cheio. Tem grandes empresas? Tem. Mas se tu faz um trabalho, né, dessa maneira, diferenciado, se tu também consegue utilizar como ferramenta essa localidade, tá começando, tu é daqui, as pessoas confiam de ti porque tu é regional, né, às vezes uma empresa grande, ela de fora também, para quem está começando, a gente está falando de desafios para quem está começando, então é uma ótima ferramenta. Né? O que eu vejo de oportunidade aí que você falou é que uma empresa que está começando, ela tem menos inércia, né? Ela tem muito mais mobilidade. Ela consegue pivotar muito mais do que uma empresa grande e pivotar para atender a necessidade do cliente, né? Ao contrário, por exemplo, do Arthur, do Baldin, que eles têm empresas onde eles também prestam serviço pessoal ali, né? A Medsul é uma empresa que visa ser autossuficiente. A pessoa que é cliente da Medsul não é um paciente do Felipe ou do médico fulano de tal. É uma rede que a gente cria, vai virar uma operadora de saúde e a gente está construindo um nome para isso, uma rede para isso. E sempre me falam, mas e... Vou falar aqui o nome, né, da principal operadora de saúde aqui na região, que aqui é muito grande, mas se você for pensar em uma grande cidade, já não é grande, tem outras maiores. O que você acha? A Unimed não pode te atrapalhar? Pode, claro que pode. Tudo pode. Ela não pode concorrer com você e diminuir o preço, pode. Só que aí eu vou usar uma fala que o Guilherme Benchimol lá da XP falou. Quando ele começou a desafiar essa parte de investimentos, os grandes bancos, falou assim, nossa, você vai competir com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com grandes bancos? Eles vão te quebrar, eles vão acabar com o teu negócio. E aí ele falou o seguinte, enquanto ele, né, falaram para ele, agora eu estou repetindo, né, enquanto ele estiver fazendo algo que é bom para o cliente, ninguém pode fazer nada. Enquanto eu estiver fazendo algo que agregue mais valor para o paciente, seja melhor para o meu paciente, para o meu cliente, nenhuma outra operadora de saúde maior, nenhum outro hospital pode me quebrar. Porque ele vai oferecer um serviço, ele tem que oferecer um serviço melhor que o meu. Ele não vai ter que... Aí quem ganha é o consumidor, aí é uma concorrência saudável. Aí não tem problema. O que tem problema é abuso de poder econômico, a pessoa simplesmente quebrar o mercado para você não sobreviver. Mas enquanto você estiver fazendo algo
que é melhor para o consumidor, fica tranquilo que ninguém vai conseguir te atrapalhar. Então, hoje, o que eu faço? Eu não me preocupo com as empresas grandes. Não me preocupo. Eu me preocupo em oferecer o melhor produto para o meu cliente. Só isso. Enquanto eu estiver preocupado em oferecer o melhor produto para o meu cliente, nenhuma empresa grande vai me atingir. E é isso. Legal. É foco, né, Felipe? É Acho foco. que é uma boa maneira de olhar a situação. Exatamente. Eu nunca me preocupei com concorrência assim, de empresas e consultorias maiores. Eu sempre me concentrei em fazer meu trabalho, exatamente, da forma mais pessoal e personalizada possível para atender a dor do cliente, né? Então acho que eu concordo 100%. O consenso é foco no cliente, total, então, pessoal. É foco no cliente, é o principal ativo. Pessoal, agora a gente se encaminhando aí, né, para o final da conversa já, que tá bom demais. Como conciliar, né, o profissional e o pessoal? Tem um termo aí, o workaholic, né, o pessoal que trabalha 24 horas e não para nunca e vem a estafa. A gente tem que ter, né, essa linha tênue, ela tem que ser observada. Né? E como que vocês fazem para lidar com isso, o negócio de vocês? Eu acho que tudo é fase, né? A gente está falando aqui de jovens empreendedores em começo de empresa, a gente está na fase de plantar e acho que a gente tem que hoje sacrificar um pouquinho, entender que é fase, entender que a gente está se sacrificando um pouquinho mais hoje, que a gente está às vezes deixando o pessoal um pouquinho de lado, que a ansiedade está aqui a 1000, mas afinal a gente é jovem, tem energia e, se Deus quiser, a gente vai colher no futuro e vai poder desacelerar e equilibrar mais as coisas. Hoje eu falo por mim que a balança está desequilibrada. Hoje eu penso muito mais na minha empresa, mas eu tenho prazer com isso, eu tenho um propósito nisso aí. E outra questão também é como lidar com a ansiedade. Acho que a gente tem que buscar meios. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu acho que muito empreendedor é uma característica que a gente compartilha. Inquieto. Acho que a gente tem que buscar o esporte, é uma coisa que eu tento fazer, cuidar da saúde e da alimentação. Você estando bem, você até vai pensar melhor, vai dormir melhor, vai tomar decisões melhores. E se não estiver legal, eu falo por mim, eu tomo ansiolítico, porque me ajuda a passar por esse sofrimento. Né? Ainda bem que sou médico, eu não prescrevo. Mas eu acho que não é problema nenhum. Acho que o problema é a gente passar por sofrimento, é a gente sofrer, é atrapalhar a nossa vida, é diminuir nossa produtividade. Se a gente está sentindo a necessidade, acho que a gente tem que procurar válvulas de escape. Uma consulta aí com um psicólogo, com um psiquiatra para melhorar aí essa questão da ansiedade. Na Medsul? Na Medsul tem atendimento tanto psicólogo quanto psiquiatra. Desconto em farmácia também para comprar o remédio. Mas é isso, buscar também... Acho que tem que ter um hobby. Acho que todos os grandes empresários que eu já li biografia, que eu já vi podcast, todo mundo é muito bom em uma outra coisa. O Jorge Paulo Lemann joga tênis há muito tempo, tem um monte de gente no mercado financeiro que é faixa preta de jiu-jitsu. Eu acho que a gente tem que ter hobby, tem que ser muito bom em outra coisa também. A gente não pode ser simplesmente definido por uma simples coisa. Claro. A gente tem que ser, quem que foi o Jean? Ele foi um brilhante advogado, mas jogava bola muito bem, fazia um churrasco muito bom e gostava de tomar cerveja. Eu acho que a gente tem que ser isso aí, né? Não só uma coisa. A minha visão é que, além a gente ler as grandes biografias e todos os grandes empresários de sucesso, eles trabalhavam muito, bastante, até a balança fica desequilibrada realmente por um período do tempo da vida deles. E quando vem os grandes empresários da região aqui falar na AGE, a gente percebe que é igualzinho. Um caso que me lembrou muito foi o caso do CEO da Small Glass, Borghetti. Ele falou, eu ia final de semana escondido na empresa para ir lá, ficava só eu, respirava a empresa. E isso mostra assim, que onde ele chegou não foi o acaso, não foi com jeitinho, não foi por sorte. Mas foi com muito trabalho que, por um longo período da vida dele, ele teve que botar a balança, desequilibrar a balança, focar muito mais no profissional para, ao longo prazo, chegar no objetivo dele e conseguir o pessoal o que adianta nós empreendedores que não queremos provavelmente nos aposentar com INSS, dependendo do INSS e tal, chegar no final da vida e ter que depender disso. Então, hoje eu foco o quê? Que a minha chance de fazer o meu negócio dar certo é agora. Então eu não quero olhar daqui 5 anos, ter voltado para um escritório como funcionário e falar, podia ter me dado mais, podia ter trabalhado mais.
Então é abrir mão agora de um pouco da etapa da sua vida para ganhar por dia. Exato, para ganhar no futuro, porque não tem fórmula mágica, o empresário não vai conseguir trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1 às 6 e achar que o negócio vai dar certo. Vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que, se precisar de sábado e domingo, vai ter que trabalhar, vai ter que chegar em casa e pensar no negócio. Acho que todos aqui que somos empreendedores, chegam em casa, tá vendo TV, alguma coisa tem correlação com o seu negócio e pensa, troca uma ideia, tá toda hora tentando agregar valor para o seu negócio. Então, essa balança vai ficar desequilibrada, mas para ganhar no futuro. Eu concordo 100%. Eu, particularmente, eu não consigo conciliar muito bem essa questão do pessoal com o profissional. Eu, normalmente, a extensão da minha casa é a extensão do meu trabalho, então eu levo muito trabalho para casa. Eu digo que muito da parte criativa se desenvolve, digamos, after time, né? Digamos, depois do expediente. Depois que o WhatsApp tá desligado. Depois que está tudo desligado, a parte criativa funciona muito fora de horário, né? Os insights e tudo mais, então... eu particularmente não consigo conciliar muito bem isso, né? Eu concordo 100% com os colegas aqui. Realmente é o momento de queimar lenha, né? Acelerar, queimar combustível, cantar o pneu do carro, ir para cima, porque o momento de acertar e errar é agora, né? Mas tem que tomar cuidado para não patinar. Que a gente acaba diminuindo produtividade se a gente também... Sim, e conciliar. Acho que a balança tem que estar um pouquinho mais para... Quem está vendo por vídeo, né, vai ver eu fazer com a mão, podcast não, mas a balança pode cair um pouquinho mais para o lado profissional, mas não pode cair tanto, porque a gente vai perder produtividade. Então, a máquina uma hora pifa, né? Então, pifa, a gente tem que pensar, hoje, o bem mais valioso da nossa empresa, eu espero que um dia a empresa, como o Flávio Augusto falou, hoje meu objetivo na empresa é fazer com que a minha empresa, ela própria, tenha valor, né? Não dependa de mim. Mas toda empresa no começo, o principal ativo é o empreendedor, é o fundador. Então, se o fundador não está bem, a empresa também não vai bem. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar do nosso principal ativo nesse começo, que somos nós mesmos, né? Depois, quando a empresa estiver autossuficiente, aí a empresa já não depende da gente, né? Não tem aquela coisa. Eu vejo assim, alguns podcasts, a empresa que está começando, os 2 sócios não viajavam juntos, porque se caísse o avião, e acabar com a empresa, enfim. Meu sonho é chegar a um ponto em que a minha empresa é realmente autossustentável. Assim, o Felipe pode não existir mais, que ela vai continuar. Ela sai de empresa e vira instituição, né? Mas nesse momento, o principal ativo da empresa é você, é o empreendedor, e você tem que cuidar do seu principal ativo. Então, isso desmistifica muito a valuation que o pessoal faz por aí. Porque, vai avaliar um negócio. Mas se o negócio é o próprio proprietário, como é que você vai avaliar isso? Tu entende? Com certeza. É difícil, a impessoalidade. Então, uma outra dica para quem está começando a empresa aí, quer escalar e quer crescer, faça uma empresa em que a empresa tenha valor e não dependa de você. Só assim ela vai ter valor, porque senão ela nunca vai ser adquirida, nunca vai ser comprada, porque aí você sai e a empresa perde todo o valor. Não adianta, né? Então tem que focar nisso, em fazer processos, em criar um jeitão, uma cultura, para poder a empresa realmente transcender o CPF de gestão, do empresário. O CNPJ tem que transcender o CPF, exatamente. Perfeito. É isso aí. E me parece, Felipe, que, como você estava falando antes, uma grande receita aí dos empreendedores é o esporte como uma válvula de escape, né? Eu tenho percebido, se você falou de grandes nomes, eu lembrei do Abílio Diniz, que está lá com quase 85 anos e defende, né? Eu pratiquei esportes minha vida inteira e tal, então talvez seja uma maneira aí de lidar com a pressão, né? O estresse do dia a dia. Com certeza. O esportista e o empreendedor têm muita coisa em comum, né? Aquela coisa, aquela adrenalina da competição, aquela vontade de vencer, a disciplina, o foco. Então, a gente vê que a maioria dos empreendedores, eles foram atletas ou atletas amadores ali, ou potenciais atletas quando jovens, né? Eu falo até por mim mesmo, sempre tive essa vontade aí de competir, sempre fui dedicado nos esportes que eu fiz esporte aí durante a minha vida inteira. Lidar com a pressão, né? O esporte ajuda muito. Talvez seja uma receita, então. Pessoal, então é com muita satisfação que a gente encerra o nosso primeiro AgiTalks. E quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, né? Quero passar a palavra, inclusive, para vocês se despedirem, se tiverem mais alguma colocação.
Quando a gente pensa que empreender é arriscado, eu não sei onde eu vi essa frase, mas eu sempre guardo isso comigo. É arriscado sim, mas eu acho que mais arriscado do que empreender, do que perseguir ali teu sonho e teus ideais é passar 30 anos trabalhando numa empresa e se aposentar com uma aposentadoria e perceber que não criou nada de valor para si ou fez diferença aí para alguém, para a sociedade. Então é um risco, mas é um risco que traz um benefício também bem grande. A minha palavra final sobre esses perrengues para quem quer empreender tem que ter coragem e sair da zona de conforto o máximo possível, porque todo dia tu vai acordar e vai ser tu que vai colocar o teu negócio para rodar. Não vai ter ajuda de ninguém, não vai ter alguém para bater nas tuas costas, é isso. Se tu não acordar com vontade, com garra, claro, tem dias que tu vai acordar desanimado, como qualquer pessoa, mas no final tem que fazer valer a pena, porque se tu não trabalhar, não acreditar nos teus sonhos, não vai ter, no final do mês não vai ter, no final do ano vai ter férias, no final do mês não vai ter o salário, vai depender de ti. Então tem que ter bastante coragem para no futuro conseguir colher os frutos desse risco todo. Eu diria que hoje empreender virou a razão de existir, né? Tipo, principalmente minha, na questão tipo, de ser um prestador de serviço, de ter o próprio negócio, de tentar evoluir o máximo possível, né? Não tem uma fórmula, né? Isso aí, como a gente viu aqui, depende do perfil de cada um, o quanto as pessoas querem arriscar, mas de uma maneira geral, como o Felipe falou, acho que essa frase é do Warren Buffett, ele comenta alguma coisa desse tipo, que loucura é ficar 30 anos trabalhando num local que tu não é valorizado, tu não gosta, que tu não gosta e depois depender de previdência. É mais ou menos, o Warren Buffett ele comenta isso. E eu concordo 100% com isso. Eu acho que empreendedorismo hoje, principalmente num país como é o Brasil, complexo, arriscado, virou antes de tudo uma filosofia de vida. Sim. Para quem quer uma qualidade de vida maior, para quem quer fazer aquilo que realmente ama. Eu acho que eu tento sempre conciliar aquilo que eu gosto de fazer com um trabalho, para não ser algo, digamos, torturoso, né? Ser algo que seja algo que tu vá atrás da paixão mesmo, de tentar buscar. Eu sei que é difícil, tem dia que tu quer chutar o balde, mas eu acho que a dica seria tenta fazer aquilo que você gosta. Eu acho que é isso aí. Para mim funciona assim, porque eu nem olho muito, eu acho que o econômico é uma consequência. Se você fazer bem feito aquilo que você gosta, o econômico vai vir. Com certeza. Hoje tem muito empreendedor de palco, né? E a gente acho que é uma responsabilidade nossa, aqui até para encerrar minha participação, acho que é uma responsabilidade, sempre um dever, de tirar um pouco do glamour do que é ser empresário, do que é ser empreendedor, porque hoje está na moda as pessoas falando e as pessoas vendendo curso de empreendedorismo e muita gente pode se machucar no caminho. Sim. Então eu acho que a gente que empreende, a gente que vive isso, tem o dever de alertar, de dizer que é legal, é bom, mas não é para todo mundo, não é para todo mundo, tem que ver qual que é o teu perfil. Sim. E não há nada de errado em praticar empreendedorismo, né, Felipe? Por exemplo. Exatamente, não é nada de errado em você querer ser funcionário público. Pode ser um ótimo executivo. Pode ser um ótimo funcionário de uma empresa, pode prosperar, pode ganhar muito dinheiro, pode fazer muito bem sendo funcionário público, sendo um juiz, vai ter boas sentenças, ou sendo um político que vai legislar e trazer coisas boas. Não tem nada de errado nisso, tá? Então eu acho que para empreender não é para todo mundo, a pessoa tem que ter realmente uma vocação e tem que buscar e tem que saber que vai ser gangorra de emoção, um dia vai estar muito feliz, muito otimista, no outro dia vai estar pessimista, vai achar que vai quebrar e tem que saber que glamour é só para vender curso online. É isso aí. Boa. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo rico, né? A gente conseguiu construir aqui, eu creio, bastante ideias para ajudar as pessoas que estão começando aí a desenvolver o seu negócio. E quero registrar aqui que esse conteúdo vai estar disponível aí nas plataformas no YouTube, nosso Instagram da AGE, e a gente também está desenvolvendo um podcast. E vem mais coisa por aí, é só o primeiro episódio, né, do AGE Talks. Virão aí novos convidados e também outros diretores aqui da AGE intermediando, assim como eu tive a honra de participar com vocês hoje. Então, vem coisa boa por aí, pessoal. Acompanhem e até a próxima.